Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Anthony Smith está no meio da rua, respirando o ar puro da primavera. Atrás dele, uma turma desanimada. Os portões da colônia acabaram de se fechar. O rapaz respira fundo mais uma vez e coloca um pequeno saco de ginástica cinzento ao ombro. Liberdade! Gritou em voz alta para Anthony, sorrindo para si próprio ao ver como aquela simples palavra soava diferente fora da cela da prisão. Anthony dirigiu-se à paragem do autocarro, apreciando cada passo com os seus tênis velhos e gastos. Tinha estado presente tanto no julgamento como no dia do acontecimento que tinha mudado completamente a sua vida. Anthony não era um assassino nem o primeiro ladrão, mas tinha um destino complicado. E foi apenas um passo em falso que fez com que tudo caísse no abismo. Anthony Smith tinha cerca de 23 anos. Nasceu no seio de uma família da classe operária muito comum. A sua mãe, Angelina, trabalhava como empregada de uma mercearia. O rapaz não tinha pai, e não sabia nada sobre ele, pois a mãe não queria falar sobre o assunto. Em vez disso, Anthony tinha um padrasto, Michael. Um homem de caráter complicado e pesado, que não gostava muito de álcool. A mãe fez o que pôde para convencer o marido desobediente, mas em vão. Durante uma semana, ele aguentou-se e até voltou para a fábrica, onde conseguiu fazer alguns turnos. E depois voltava tudo de novo. O pequeno Antônio levava muitas vezes uma tarefa do padrasto bêbado, mas aguentava. Era fraco. E, para dizer a verdade, tinha medo. Quando estava sóbrio, ainda conseguia comunicar com ele, mas quando estava bêbado, Angelina tentava manter o filho fora de perigo. Mas isso raramente acontecia. Normalmente, Michael começava bêbado e destruía a mobília, derrubando cadeiras e mesas. De propósito, batia com uma caneca na sopa que estava a cozinhar com a mulher e atirava os brinquedos de Anthony pela janela. Depois disso, era como se o padrasto estivesse possuído por um demônio, os móveis partidos não lhe pareciam suficientes. E começou a empurrar e a pontapear a mãe. Claro que o rapaz defendeu a mãe, apesar de ser frágil e bastante pequeno. Mas não podia ficar ali a ver ou esconder-se de tudo o que se passava na sala. E por isso apanhou inconformidade. A polícia não interferiu com a família Smith, como é habitual nestes casos. Fizeram algumas repreensões e ameaçaram-me com 15 dias, mas tudo bem. Assim, a mãe de Anthony nunca viu qualquer ajuda da polícia. E ela amava o seu Miguel à sua maneira, claro, aquele amor de mulher desesperada, quando, devido à idade e às circunstâncias, não tinha esperança de nada, mas amava. As professoras do jardim de infância perguntavam muitas vezes a Angelina por que é que o filho tinha um olho negro ou nódoas negras nas mãos. No jardim de infância isso não acontecia. Ao que a mãe dizia sempre que Anthony tropeçara no pátio. Ou um mau salto de bungee jump. Ela era uma boa mulher, mas tinha demasiado medo do seu marido alcoólico. O Antônio só concordava. Não queria denunciar a mãe. Um dia, aconteceu um incidente grave na sua família. O Antônio tinha apanhado um gatinho bonito no quintal e tinha lhe dado o nome de Puxói. Num outro estado de embriaguez, o padrasto tentou atirar o gatinho pela janela, tal como tinha feito com os brinquedos do rapaz. Antes disso, Anthony não podia deixar que algo assim acontecesse, mesmo com 6 anos de idade. Pela primeira vez, ele atacou abertamente o padrasto com os punhos. Isto era algo que Michael não esperava do seu enteado. O rapaz atacou-o como um predador bebê, atacando-o com as mãos e os pés. Embora o homem adulto fosse 100 vezes mais forte, ele apreciava a fúria do rapaz. E por isso o gatinho foi poupado. É verdade que, à noite, quando a mãe regressou do trabalho, ficou gravemente ferida. A pobre mulher não soube do incidente com o gato e não percebeu por que é que o marido lhe tinha batido outra vez. Mas, na manhã seguinte, ele ficou sóbrio.
O Miguel aconselhou a Angelina a levar o filho a uma aula de boxe. Cuida dele, Inti, cuida dele. Provavelmente queres que ele cresça e se torne uma mulher, não é? Entretanto, o rapaz tem potencial. Pura agressividade. Oh! O padrasto abanou seu poderoso punho na cara da mulher. Onde é que quer chegar? Perguntou a minha mulher de forma descuidada. Se ele voltou a fazer algo engraçado, não lhe toques. Ele é apenas uma criança. Não foi isso que eu quis dizer, disse Michael à sua mulher. Devíamos pôr o Anthony a praticar desporto. Ele é um miúdo violento. Temos de canalizar a energia dele para a direção certa. Angelina ergueu os lábios. Não sabia como responder à oferta do marido. E depois é preciso o dinheiro para a sessão. Bem, o desporto é certamente uma coisa boa. Ela concordou, mas para que sessão é que o vão mandar? Se for patinagem artística, não temos dinheiro para isso. Estou a dizer-vos, os patins são muito caros. O rosto do padrasto esticou-se ligeiramente em sinal de frustração. O que é que o Ange patina? Michael bateu levemente com o punho na própria cabeça, aludindo à estupidez da mulher. Estou a falar-vos de luta livre. Boxe. Um homem deve ser educado, não um dançarino. Angelina perguntava-se por que é que o marido daria o enteado para lutar. Pelo contrário, ele fica feliz sempre que o Anthony não consegue ripostar porque é fraco. Embora ela tenha reparado há muito tempo que o Miguel está sóbrio e o Miguel está bêbado. São duas pessoas completamente diferentes. Muito bem, vamos dar o boxe ao Anthony. Quem é que vai pagar? Não é barato. Como a minha mãe costuma fazer, tiramos o dinheiro do dinheiro da família, respondeu simplesmente Michael, e tirou outra garrafa de vodka de debaixo da mesa da cozinha. Da família. Pesado, suspirou Angelina. Por isso, tenho de ser eu a pagar. Anthony, escondido e todo esse tempo na esquina e ouvindo cada palavra dos adultos. Apenas apertou mais forte contra o peito de seu gatinho. Caixa. Ele não conseguia acreditar que era ali que o queriam. Afinal de contas, era óptimo. E ao mesmo tempo era assustador, e se ele não conseguisse, e se ele não fosse suficientemente forte, como os outros rapazes, ele tinha sempre uma má aparência. Era o que a mãe reconhecia. Mas o facto de ele ir finalmente aprender a lutar profissionalmente era bom, aquecendo a alma do rapaz. No dia seguinte, dia de folga da mãe, ela levou Anthony a uma escola de desporto a 2 quarteirões de distância da casa deles. O pequeno edifício de tijolo tinha sido construído há muito tempo, mas ainda parecia ser capaz de resistir a qualquer coisa para o rapaz. A sessão de luta livre ficava na cave. Pensando que era na cave. Ao ver os outros rapazes a lutar, Anthony ficou estupefacto de excitação. Enquanto o rapaz, não compreendia nem os movimentos nem a técnica. Mas os movimentos suaves dos lutadores hipnotizavam-no. E os golpes nítidos e claros faziam o seu pequeno coração apertar-se docemente. Ao mesmo tempo, agarrava-se com força à mão da mãe. Foi nisso que o treinador principal do clube, John Williams, reparou. Trouxeste um novo lutador? Por que é que tu, mãe, estás tão agarrada ao teu filho, como se ele estivesse prestes a ser levado pelo vento? O treinador riu-se. O tio João é duro, muito duro. Assustou um pouco a mãe, mas só no início. Mais tarde, ela até ficou contente por ter um homem como Williams a trabalhar com o seu filho. Anthony precisava mesmo de um modelo de homem normal, melhor do que um treinador. Ela não conseguiu encontrar um para Anthony nesse sentido. Eu trouxe o meu filho até si. Começou hesitantemente. O meu marido disse que devíamos iniciar o rapaz no desporto o mais cedo possível. O treinador olhou criticamente para Anthony. Depois olhou para Angelina. Nada de bom se podia ler nos seus olhos. Por que é que o meu pai não me trouxe ele próprio para aqui? Teria sido mais fácil discutir tudo. Ele trabalha no turno da fábrica, mentiu a mãe de Anthony, corando como uma beterraba. O que é que há para falar? O rapaz quer lutar.
Quer defender o seu país. Pátria. João olhou para Antônio com incredulidade. E depois perguntou ao próprio rapaz: consegue sequer fazer flexões? 10 vezes para começar, claro que consigo. Gritou o rapaz, entusiasmado. Mostra-me com um ar sério, sugeriu o treinador. O rapaz largou imediatamente a mão da mãe e atirou-se a ela, com a intenção de lhe mostrar tudo o que podia. Nessa altura, Williams chamou a mãe do rapaz à parte e perguntou-lhe calmamente: tens a certeza que queres que o teu filho seja um pugilista? Não me interpretes mal. Eu levo-o, mas ele é demasiado magro. Angelina limitou-se a suspirar. Compreendo que o rapaz não seja um pugilista nato, mas podia pelo menos tentar treiná-lo? Ele ficará melhor se o mantiveres ocupado, e ele será útil quando for adulto. O pai do rapaz não quer tomar conta dele? Ou não há tempo? Perguntou o treinador. Marido. Temos uma situação difícil em casa neste momento. Angelina tentou explicar. João olhou fixamente para a mãe de Antônio durante alguns segundos, antes de compreender nos seus olhos. Bem, vamos ver o que podemos fazer com o vosso rapaz. Talvez ele faça algo de bom. Durante todo este tempo, o treinador Williams tinha passado despercebido a mãe, que observava o filho. O rapaz que começava rapidamente estava exausto no sexto exercício e estava agora sentado, a suar e a tremer devido à tensão dos seus músculos solitários. Não é mal. O homem decidiu animar um pouco o rapaz. Só precisa de fazer mais exercício e comer melhor. Assim, ganharás massa muscular rapidamente. É disso que precisas no wrestling. O rapaz acenou fracamente com a cabeça e sorriu. O seu coração estava a bater depressa. As suas bochechas ardiam com um rubor atlético pouco habitual. Voltem amanhã às 9 horas, e começamos nessa altura. O cocheiro prometeu. A mãe olhou com gratidão para o homem alto e musculado, mas desviou imediatamente o olhar. Agora que o seu filho não estaria sozinho, a mulher teve tempo para pensar antes de Anthony correr alegremente para ela, abraçando-a com os seus piores braços. 1 ano depois, a mãe de Anthony tinha desaparecido. Um súbito ataque cardíaco apanhou Angelina mesmo no trabalho, atrás do balcão da loja. Mais tarde, os vizinhos disseram que o coração da mulher tinha falhado porque ela tinha descoberto a infidelidade do marido. Quanto ao padrasto, ignorava todas estas questões, chamando ao amigo da sua falecida mulher um perfume empapado. Anthony tinha acabado de fazer 7 anos. Ia começar a primeira classe na escola. Mas o rapaz estava totalmente despreparado. Não tinha uniformes, nem livros escolares. Obrigado. Uma amiga da sua mãe, de bom coração. Eles tomaram conta dele e conseguiram prepará-lo para a escola, por amor de Deus. O rapaz foi para a primeira classe com 3 gladiolos e com um velho uniforme coberto de neve, que apanhou do ombro do filho já crescido de outra pessoa. Antônio, porém, não se queixou. Estava bem ciente de que agora estava sozinho com o padrasto e estava imensamente grato à mãe por o ter trazido ao ginásio. Anthony estava a treinar com o treinador Williams há 1 ano e tinha certamente ficado mais forte desde que tinha começado. Já não era tão frágil e conseguia aguentar um murro. E na sua relação com o padrasto, a sua nova forma física dava-lhe jeito. O Miguel, apesar de não ter posto o Antônio num orfanato, teve pena do rapaz. Mas não deixou de beber. Ainda assim, quando estava irritado com alguma coisa, o padrasto tentava descarregar a sua raiva e descontentamento no rapaz. Agora, porém, Antônio estava mais confiante nas suas próprias capacidades e quase conseguia defender-se a si próprio e ao seu gato. Um dia, o padrasto, embriagado, voltou a atacar o gato, tentando pontapear o pobre animal de forma mais dolorosa, para assim irritar Antônio. O problema é que o rapaz se esqueceu de pôr o despertador a uma determinada hora e, depois de mais uma bebedeira, chegou atrasado ao trabalho. O padrasto ficou ainda mais bêbado e decidiu vingar-se do enteado através de um gatinho. Uau! A criatura tinha a cauda a abanar num acesso de raiva. Um bêbado rasteja que vais deixar de comer tudo. E com o dinheiro de quem é que vives?
Para o meu ele come com o dinheiro que recebemos da mesada, respondeu Anthony no lugar de Cannon, que conseguiu fugir do corredor diretamente para a cozinha. Ele tinha acabado de regressar do treino. Não trouxeste 1 cêntimo para casa este mês. Ele bebeu tudo. O rapaz agarrou no gato que estava debaixo dos pés do padrasto e atirou-o para o corredor. Bateu com a porta. O animal estava a salvo e miava com gratidão. A cara do padrasto ficou branca num instante. O que é que estás a dizer, cachorrinho? O bêbado levantou-se e bateu com o punho quadrado no enteado. Mas Anthony estava pronto, com um movimento brusco, ignorando os braços ameaçadores do padrasto, o rapaz levantou o seu próprio punho e desferiu um golpe bem medido no maxilar de Michael. Isto é para tua mãe e para Puxa. O rapaz fez uma careta. E nunca mais voltes a bater no gato. Quando eu sair de casa, vai ser ainda pior, e tu não me voltas a tocar. Apesar de todo o ódio que sentia por Miguel, Anthony tentava manter o pouco de civismo que a mãe lhe tinha deixado na educação. No entanto, humilhar-se e levantar a mão contra si próprio ou contra o seu animal de estimação, não permitiria que nada disso voltasse a acontecer enquanto vivesse nesta casa. Quando for grande, pego na minha arma e afasto-me finalmente de ti. Disse-lhe o rapaz uma última vez, e tu vives aqui como quiseres. O padrasto espremeu-se, esfregando as orelhas com o seu longo maxilar. Devia ter te posto logo num orfanato. Lá ter-te-iam ensinado algum bom senso. Bolas, tive de dizer à tua mãe para te pôr no boxe. O Anthony limitou-se a sorrir. Pensas que por eu ser pequena não percebo nada? Pensas que eu não sei que não me deixaste porque me amas muito? Pagas por mim como se eu fosse adoptada. Se me tivesses dado a um orfanato nessa altura, não terias nada para beber agora. É tudo. Com estas palavras, o rapaz saiu da cozinha, pegou no gato ao colo e fechou-se no seu quarto. Com o passar do tempo, Antônio atingiu a maioridade sem ser notado. O rapaz fez 16 anos e estava a preparar-se para sua formatura. Por esta altura, o jovem Smith tinha se tornado um jovem pugilista promissor na Liga Júnior. Anthony tornou-se um rapaz forte, de ombros largos e confiante e continuou a treinar, ganhando mais prêmios para sua escola de desporto e para a coleção do treinador. Com o passar dos anos, John tornou-se mais como um pai para Anthony. O jovem não só partilhava os seus feitos desportivos com Williams, como também procurava frequentemente os seus conselhos sobre assuntos da vida. O rapaz confiava plenamente no seu professor e nunca escondeu o facto de estar preocupado com o seu próprio futuro. Nos últimos anos, viver sob o mesmo teto com o padrasto era simplesmente insuportável. Williams, sabendo da situação do rapaz, ofereceu-se inesperadamente para o deixar ficar com ele. Anthony ficou muito satisfeito com esta oferta. Quanto tempo mais é que se pode tolerar este bêbado? O John começou a conversa. Tenho um apartamento grande, com 3 quartos. Tenho um apartamento grande, com 3 quartos. Acho que há espaço suficiente para toda a gente. Estás a falar a sério? Com a esperança nos teus olhos? Perguntou Anthony novamente. Deus, isso seria tão bom. João. Estou sem palavras. Obrigado. Prometo que não tenho vergonha de ti, a sério. Mas eu tenho um gato que ainda é fofinho. Não posso deixar o meu amigo à mercê daquele sacana. Ele atira-o pela janela. É a minha vingança. O treinador esfregou o queixo pensativamente e depois sorriu. Sabes o que levar ao teu gato? Mas eu só tenho flores. Mas se prometeres não as roer, acho que resolvemos o assunto com ele. Nessa mesma noite, Anthony deitou fora um saco cheio dos seus pertences desarrumados, roupas e tudo o resto. Há muito tempo que o rapaz comprava com o dinheiro do concurso. E levando o gato debaixo do braço, foi viver com o seu treinador. O padrasto nem se apercebeu do desaparecimento do enteado, que jazia inconsciente como de costume. Antônio decidiu que lhe telefonaria mais tarde e explicaria tudo. Tanto mais que o rapaz não queria entrar em conflitos com ele agora. Estava demasiado cansado das exaustivas birras dos outros e das birras incontroláveis de Miguel.
Assim, os três viviam juntos, Anthony, John e Fluffy. Como Anthony recordou mais tarde, sentado numa cela de prisão apertada, aqueles foram os melhores 2 anos da sua vida. O miúdo lembrou-se de como, numa das suas lutas mais difíceis, o treinador Williams ainda acreditava nele e o encorajava. Ele não o deixava desistir. Para a esquerda, vá lá. A Berco não falhou. Gritou João Antônio, de pé do outro lado do ringue. Lembrando de novo o que eu te ensinei durante tantos anos. O frágil fora de vista sempre bate mais forte. Por quê? Porque ele é mais mau. O Anthony passou um mau bocado. Era um adversário difícil. E apesar de serem ambos pesos pesados, aquele tipo tinha a constituição física de um peso pesado nato. Depois de levar alguns golpes devastadores no corpo e na cabeça, Anthony estava prestes a desistir, quando seu treinador veio em seu socorro com o seu conselho. Anthony Smith venceu esse combate, tornando-se o mais jovem campeão de pesos médios da sua região. Infelizmente, essa foi a última vez que lutou profissionalmente sob a orientação de John. De facto, foi a última vez que viu o seu treinador vivo. Será que os problemas surgiram quando não era suposto? Uma noite, quando o treinador regressava à casa do clube, foi atropelado a toda a velocidade por um carro estrangeiro caro. Era conduzido por um sacana rico. O pior é que o culpado nunca foi encontrado. Devem ter-lhe pago. Foi o que Anthony pensou. No dia em que se identificou na morgue, o corpo vivo de John tornou-se o dia mais negro da sua vida, a par do dia em que a sua mãe morreu. O treinador de toda a escola de atletismo foi enterrado. Williams não só tinha criado uma dúzia de campeões nela ao longo dos anos, como também era um homem muito bom. Um verdadeiro amigo e mentor para os miúdos que decidiam dedicar as suas vidas ao desporto. Depois do velório, Anthony queria fazer as malas e partir de imediato, quando inesperadamente encontrou uma carta na sua caixa de correio com uma convocatória para um rapaz no quadro de recrutamento. Um borrão brilhante de cor caqui pairava sobre o exército. E foi assim que, nos seus 18 anos, Anthony viveu verdadeiras tragédias familiares e acabou por ir parar a um quartel do exército. Os dias corriam numa sucessão interminável, em que as intermináveis patrulhas de serviço e as teorias militares se alternavam todos os dias à mesma hora. A disciplina rigorosa do exército, por um lado, era do agrado de Antônio. De certa forma, ajudava-o a distrair-se dos seus pensamentos sombrios do passado. No entanto, em breve a monotonia da vida na caserna tornou-se cada vez mais deprimente para a jovem alma de Antônio, se um dia não tivesse encontrado Mega no seu caminho. Ela era uma estudante de economia em part-time na mesma cidade onde Anthony vivia. Os jovens conheceram-se casualmente. A rapariga estava com pressa para apanhar um autocarro, mas estava atrasada. Antônio estava a passar num caminhão de serviço. Tinha sido enviado para a cidade para ir buscar provisões para a cozinha do exército. A rapariga pode dar-te boleia? Sorrindo, o jovem soldado perguntou ao estudante. Eu gostaria de apanhar o autocarro, claro. Mas, por acaso, Mega respondeu de forma incerta. Anthony apressou-se a tranquilizá-la. Não te preocupes, estou estacionado aqui perto. Mandei o comandante à cidade para comprar algumas mercearias. Não vos farei nada. Palavras do tenente. O estudante ponderou a oferta do tipo durante alguns segundos, até que olhou eloquentemente para o seu próprio relógio. O tempo estava a passar, disse ele. Cabe ao querido decidir. Tudo bem, no final, Daria concordou. Eu estava no meio de um acidente, mas não me ia meter num acidente de carro. Não queremos ter um acidente. Sim, o camarada comandante colocou, a brincar, a pala da mão sobre o boné da farda de Anthony. Depois riu-se. Mega riu-se também, da sua própria severidade ostensiva. Mais tarde, quando estavam a caminho, pediu desculpa pelo seu tom. Desculpem-me por ser tão duro. É uma espécie de deformidade, e é genérica. Os meus pais ensinam filosofia na universidade, e o pai do meu pai é um famoso historiador de pessoas idosas. Talvez tenhas ouvido falar dele? Talvez sim.
respondeu Anthony, sorrindo enigmaticamente. Ele gostava mesmo da rapariga, por isso não queria mentir abertamente. Bem, cá estamos nós, disse Megan com tristeza. Quando é que o soldado a deixou em casa? Obrigado pela boleia. Eu ainda estaria na paragem de autocarro, à espera do próximo. Naquele momento, Anthony apercebeu-se de que era a altura de dar um passo decisivo. Era agora ou nunca. Desculpe, Megan, eles já se tinham conhecido enquanto conversavam sobre isto e aquilo na estrada. O que achas de ir ao cinema local no próximo fim de semana? Ouvi dizer que vai haver uma grande estreia. Podíamos vê-lo juntos e depois discutir o assunto com um café e um gelado. Megan fingiu pensar no assunto. Embora, de facto, estivesse satisfeita com a oferta feita pelo jovem militar. Talvez a futura coronel fosse o tipo de rapariga que gostava de ser apreciada. Se não for um filme de ação ou de terror, então podes vê-lo, respondeu o aluno de forma evasiva. Não gosto quando tudo explode no ecrã ou vice-versa, só rios de sangue por todo o lado. A Megan envergonhou-se graciosamente do seu narizinho. Não, é histórico, disse Anthony, de forma despreocupada. Prometo que, se houver explosões, serão muito moderadas. Como resultado, os jovens passaram o fim de semana seguinte juntos. Antônio conseguiu tirar 2 dias de férias. O rapaz e a rapariga rapidamente encontraram um ponto em comum. Anthony gostava da inteligência e da sofisticação da frágil Megan, ou mesmo o contrário. Ela era muito simpática. Um pouco primitiva e antiga, como ela própria chamava a força de Anthony. Para ela, ele era uma espécie de cavaleiro protector altruísta, pronto a realizar qualquer desejo de uma bela dama. E que desejo era esse? Quanto mais Anthony se apercebeu de que estava louco pela sua Megan, o casal estava constantemente a corresponder-se, trocando fotografias ao mesmo tempo. Ambos gostavam deste tipo de romance por cartas, que lembrava um pouco o estilo de relacionamento dos jovens dos antigos filmes soviéticos. Megan escrevia constantemente ao namorado sobre o quanto o amava e esperava por ele, e como o tempo se arrastava lentamente quando não podiam estar juntos. Por vezes, conseguiam ver-se. Normalmente, era nas raras saídas. Mesmo assim, o casal nunca se separava por um momento. Anthony e Megan tinham se tornado tão unidos. Embora o seu romance se desenvolvesse sobretudo à distância, a rapariga chegou a pedir para sair do instituto para assistir a aulas importantes. Tudo para apoiar a sua amada na cerimônia de tomada de posse. Anthony estava a brilhar de honra nessa altura. Ainda mais quando pronuncia as palavras de defesa da pátria de uma forma bela. E a Megan é tão pequena, tão magrinha, a olhar para ele com olhos de admiração da primeira fila, juntamente com as noivas dos outros rapazes. À noite, antes de se deitar, os colegas de trabalho pediam a Anthony que lhes lesse algumas das cartas que Megan lhe tinha enviado. Embora o conteúdo da sua correspondência fosse por vezes muito íntimo, Anthony continuava a escolher os sítios onde a rapariga descrevia os seus sentimentos ao namorado com grande beleza e sublimidade. A dada altura, Antônio e Megan aperceberam-se de que queriam estar juntos oficialmente. Assim, os jovens decidiram que, assim que o serviço do rapaz terminasse, casar-se-iam de imediato. Apesar do facto de serem ambos jovens, Anthony ainda nem sequer conhecia os pais de Megan. Parecia ao casal que todas as dificuldades e problemas da vida iriam desaparecer quando estivessem perto um do outro, de uma vez por todas. Anthony tinha acumulado debaixo do colchão uma pesada pilha de cartas de Megan, que relia periodicamente nas curtas noites de soldado, quando mais um dia de serviço bem-sucedido marcava o tempo antes da querida hora de deitar. Restava-lhe pouco tempo pessoal. 6 meses antes de Anthony ser dispensado para a reserva. Tudo mudou radicalmente. De repente, sem mais nem menos, a Megan deixou de enviar cartas. A princípio, o rapaz pensou que tinha acontecido alguma coisa nos correios, algum tipo de avaria, e que por isso o querido envelope não podia chegar até ele. Mas os outros rapazes continuaram a receber mensagens dos seus amigos e familiares. Portanto, não era claramente o serviço postal. O Antônio ficou muito preocupado. Teria acontecido algo de terrível à sua amada?
Ou talvez fosse a família dela. Talvez tivesse acontecido alguma coisa ao pai da Megan. Sobretudo nos últimos tempos, a rapariga queixava-se ao noivo de que ele estava a ter problemas cardíacos cada vez mais frequentes. O rapaz pediu autorização ao comandante da unidade e começou a ligar regularmente para a rapariga, primeiro para o telefone de casa e depois para o telemóvel. Por alguma razão, ninguém ligou para o número de casa. Mas no telemóvel, Anthony ficou horrorizado ao ouvir a voz de um atendedor de chamadas eletrônico que lhe dizia que o número tinha sido mal marcado. Depois de se humilhar com um pedaço de papel do seu bloco de notas onde tinha colocado Megan ao telefone, Guy certificou-se. Não podia haver engano. O número estava de facto correto. Antecipando problemas, Anthony desligou imediatamente o telefone. Com as mãos a tremer, dobrou a folha de papel com o número. O rapaz estava confuso. Não sabia o que fazer agora. No final, os amigos aconselharam-no a esperar pela desmobilização e depois a ir à casa da Megan e descobrir tudo na hora. Talvez tenha acontecido mesmo alguma coisa. Não te preocupes, Anthony, talvez tenham tirado a família toda do bairro. Sim. Não posso dizer nada. Amargo. O jovem soldado sorriu. Não, isso não parece coisa da Megan. E os pais dela eram inteligentes. Se lhe tivesse acontecido alguma coisa comigo, os meus amigos só me diriam a mim. Não podiam contar a um amigo a sua suposição mais recente e mais óbvia. O Anthony pode ter se fartado da Megan e ela deixou-o. O dia em que a cerimônia terminou ficou para sempre gravado no subcórtex de Anthony. O céu estava coberto de nuvens cinzentas, das quais logo caiu um aguaceiro azul e frio. Anthony não tinha guarda-chuva, pelo que teve de se cobrir com o seu próprio casaco para não perder o fôlego. Uma vez fora da unidade, correu imediatamente em direção à casa de campo, tentando acompanhar a largura do passo dos militares. Também o coração de Antônio parecia correr a galope, sem se aperceber das enormes poças de água. O rapaz atravessou cada vez mais depressa as ruas familiares e o grande parque, com os seus vasos altos e sombrios, onde os jovens gostavam tanto de passear nos seus raros encontros. Por fim, Smith viu-se perto da casa alta e bonita onde vivia a sua noiva. A casa tinha sido construída recentemente, por isso, o pátio à sua volta e o interior da casa mais recente eram amplos à entrada. O que impressionou os rapazes foi o seu brilho e pureza. Surpreendentemente, em todo o tempo da sua relação com Megan, Anthony nunca foi um convidado dela. Qual é o problema? Nem sequer na entrada. A rapariga explica isto pelo facto de ter pais muito rigorosos e conservadores. Ao verem a filha com um homem estranho, poderiam facilmente colocá-la em prisão domiciliária. A não ser, claro, que Megan lhes desse provas convincentes de que o seu escolhido tinha ido à casa deles com intenções muito sérias. Anthony brincou dizendo que teriam de se encontrar depois da cerimônia. Megan respondeu que era melhor esperar um pouco. Aparentemente, queria preparar os pais para que o momento de se conhecerem fosse perfeito. Quem é que quer? Perguntou-lhe severamente a porteira por detrás do grande balcão da recepção. A mulher rechonchuda estava a olhar para Anthony através das lentes grossas dos seus óculos. A Megan Miller ainda vive no apartamento 78. Podes dizer-me? Lembrei-me da morada do jovem para onde o velho enviava cartas para sua amada. Quem serás tu? Infiel? Perguntou Lana. O meu nome é Anthony Smith. Sou o noivo da Megan. Anthony respondeu calmamente. E o seu coração estava a bater forte. Estava quase a arrebentar-lhe do peito. No turno, o rosto do porteiro manteve-se imóvel, com a mesma expressão incrédula. E depois começou logo a esboçar um sorriso por um segundo. Dos seus lábios grossos e coloridos saiu uma gargalhada alta e incontida de franco desprezo. O noivo. E tu? Disse a mulher, com um suspiro de riso, com dificuldade. O que é que tem tanta piada? Exclamou Anthony de forma infantil. Não, o que é que está doente? Nada, absolutamente nada. Limpando as lágrimas meio borradas de rímel, trabalhou o porteiro. É que chegaste tarde.
Megan, estás casada há 3 meses. E ela já não é a Miller, é a Garcia. Anthony sentiu o sangue sair-lhe da cara, os lábios recusavam-se a ouvir, mas mesmo assim conseguiu dizer que Megan era casada. Não se lembrava de ter subido as escadas até ao 6º andar, nem de o porteiro lhe ter gritado algo ofensivo. O tipo rapidamente percebeu que o apartamento devia estar situado entre o 6º e o 7º andar. E não se enganou. Deslizou para o espaçoso corredor da escadaria. Anthony viu com os seus próprios olhos a própria Megan sair da porta do apartamento, e com ela o homem que, aparentemente, podia ser considerado o marido da rapariga. Uma linha de vida tinha-se definitivamente rompido dentro do homem. Todos os pensamentos que o tinham mantido à superfície durante todo este tempo e que lhe tinham dado qualquer resquício, calma e racionalidade, foram varridos, uma onda amargamente salgada de raiva, ressentimento e sentimentos de incompreensão inundou Anthony de ondas escuras e profundas, não lhe dando hipótese de vir à superfície. Megan, sussurrou ele, como foste capaz? Como pudeste fazer-me isto? A Megan está conosco. Tão magra e bonita como no dia em que se conheceram. Com olhos enormes e assustados, olhou para o seu antigo noivo. Ao seu lado, erguia-se um homem alto e magro. Aparentemente, um pouco mais velho do que a rapariga. Óculos de sol caros e vários anéis de ouro nos seus dedos magros. E os espanhóis, agora na moda, faziam passar o marido por um amante de clubes nocturnos e uma rapariga de festas na moda. A julgar pelo seu traje extravagante, Anthony era apenas mais um miúdo rico de pais ricos, que não ganhava nada nesta vida, mas recebia tudo de graça. E o tipo olhou para o Antônio e para Megan com perplexidade. Sim, disse ele interrogativamente, olhando para sua mulher. Quem é ela? E de que raio está ele a falar? Megan, assustada, agarrou o homem magro pelo braço. Nada, Bob, nada. É um velho conhecido meu. Andamos juntos na faculdade e depois ele foi expulso. O Anthony nem queria acreditar no que estava a ver. Então é verdade. No dedo anelar da mão esquerda, Megan usava 2 anéis de ouro ao mesmo tempo. Um clássico e o outro ao leite com uma grande pedra amarela, semelhante a um diamante. A rapariga levantou deliberadamente a mão para que Anthony pudesse vê-los e perceber tudo. Eu bem te disse. Anthony sussurrou com tristeza. Não consigo entender como é que a escolheste em vez de mim. O tipo apontou para o major como se ele tivesse um insecto nojento à sua frente. Tu não compreenderias, Anthony, gaguejou Megan. O Bob é outra coisa completamente diferente. Bem, sim, o ex-noivo concordou. O Bob é diferente. É o dinheiro, o luxo. As discotecas caras a que não te podia levar, o pobre soldado. E provavelmente nunca o teria feito, porque precisava de uma família, não disto. Anthony olhou para Megan com desgosto. De repente, o próprio marido interveio na conversa. Não percebo, qual é o teu problema com a minha mulher? Quem és tu? Ele decidiu seriamente descobrir o que se estava a passar, por isso tirou os óculos de sol. Quem é que eu sou? Sim, sou o noivo dela. Disse Anthony com um sorriso amargo. Nós queríamos casar, amávamo-nos, e depois não sei de onde veio. Acho que só chateou o nosso casamento. Sim, disse Megan sarcasticamente o rapaz à noiva frustrada. Houve uma pausa incômoda. Foi como se a Megan estivesse congelada no sítio. Escondeu-se atrás do marido, que não disse uma palavra. Continuava a olhar para o Antônio. Finalmente, Bob deve ter se lembrado de alguma coisa e avançou lentamente para o seu rival. Aqui está o noivo. Começou com desdém. Não me interessa o que aconteceu à rapariga antes de mim. Só que agora ela está comigo. Já percebi. Estamos a tratar-nos pelo primeiro nome. Soletrou o major. Estavas na tua caserna fedorenta. Já pensaste no que lhe podias dar, um quarto num apartamento comum? Umas férias à beira-mar de 5 em 5 anos. Era isso que querias para a Megan? O que eu queria não precisas de saber. Anthony estalou.
Antes que se apercebesse, o seu corpo tinha adotado a familiar postura de pugilista. E os seus punhos lançaram-se para o ar. Só tu e os da tua laia arruinam a vida de pessoas boas para sempre. És tu o bom? O Bob riu-se com desdém. És um pobre subdesenvolvido. Sai daqui antes que chamem a segurança. A tia Emma já deve ter contado à polícia sobre ti. Não tarda nada, estão aqui para te empacotar. Anthony não se lembrava do que aconteceu a seguir. O seu corpo reagiu antes de ele se conseguir controlar. Atacou o magro Bob e começou a dar-lhe murros indiscriminados. Um atrás do outro, tal como tinha feito no ringue. Através de um véu negro de raiva. Anthony conseguia ouvir os gritos de raiva de Megan e os seus pedidos para que parasse de bater no seu marido nojento. Não tardou a sentir os braços fortes de alguém a penetrarem-no. Era a polícia, que tinha de facto sido chamada pelo porteiro suspeito. A pele de Antônio foi perfurada por poderosos choques elétricos. O rapaz só se lembra de como todos os seus músculos começaram a contrair-se involuntariamente. Depois, a escuridão foi total. Anthony Smith foi condenado a 3,5 anos de prisão numa colônia penal de segurança média, ao abrigo do artigo causar ofensas corporais graves, com a possibilidade de prolongar a pena até 10 anos. No caso de a vítima não sair do coma. Sem mais nem menos, Anthony conseguiu levar Bob a um completo knockout. A saúde frágil do jovem rico não resistiu aos golpes do pugilista e o jovem ficou entre a vida e a morte. Megan não estava no banco dos juízes. Passou todo esse tempo no hospital universitário regional, ao lado do seu esposo. Teria ela alguma vez amado Anthony por princípio? Essa era uma pergunta que o rapaz não conseguia dar uma resposta definitiva. A única coisa de que tinha a certeza era que nunca mais voltaria a ver Megan. Todas as noites, deitado no duro beliche da prisão, Anthony repreendia-se a si próprio por não conseguir conter-se. Dizia qualquer coisa mordaz em resposta à troça do grandalhão e afastava-se orgulhoso, para que a Megan ficasse envergonhada. Para que ela percebesse por que é que tinha trocado a sua felicidade feminina. Mas o que tinha sido feito, infelizmente, não podia ser desfeito, e assim, em cada noite subsequente passada na jaula, o homem parecia ainda mais longo do que o anterior. 2 anos e meio depois, ele saiu em liberdade condicional. Nessa altura, o Bob já tinha recuperado há muito tempo. Felizmente para Anthony, ele não pediu uma prorrogação da sua pena. Mais tarde, o investigador explicou a Anthony que o pai de Bob era um deputado importante e que não queria voltar a levantar esta confusão com as acusações. Especialmente porque o deputado estava a concorrer à reeleição. Ao aproximar-se da paragem do autocarro, Anthony pensou em como iria viver e no que iria fazer. Não queria regressar a casa. Certamente que no seu país natal já se tinha tornado uma celebridade notória. A notoriedade que se tinha apoderado do rapaz em tão tenra idade tinha prejudicado gravemente a sua reputação profissional e pessoal. Dificilmente alguém na sua pequena cidade ficaria feliz com o regresso de um pugilista em funções. O padrasto também não ficaria muito contente por viver com um enteado, um condenado. Na última carta que Anthony enviou ao seu único parente, deixou bem claro que não queria voltar a partilhar um lugar debaixo do mesmo teto com Anthony, nem sequer vê-lo. Para além disso, Miguel já tinha bebido até a morte. Os vizinhos e amigos da sua falecida mãe escreveram a Antônio que o bastardo não tinha muito tempo de vida. Pelo menos alguns dos que o rodeavam não viraram as costas a Anthony, mas este apercebeu-se de que nenhum deles estaria disposto a receber um ex-presidiário em sua casa, subindo para o autocarro. Anthony Smith tomou uma decisão difícil para si próprio, mas, como pensou na altura, a mais acertada. O rapaz planeava finalmente quebrar os laços com o seu passado e tentar começar uma vida nova. Por isso, o seu caminho não foi para o meio do nada no campo, mas para a própria capital. No início, Anthony não foi bem recebido na cidade. Durante muito tempo, o rapaz não conseguiu arranjar emprego, e isso não era nada de surpreendente. Assim que um patrão descobria o registro criminal de Antônio, era imediatamente mandado embora. No entanto, havia quem quisesse não só gozar com o ex-presidiário, mas também fazer batota.
A primeira vez que isso aconteceu foi quando Anthony conseguiu um emprego na empresa de táxis da cidade. No início, o tipo estava entusiasmado. O dinheiro era prometedor e ele também conduzia muito bem. Por isso, o antigo pugilista não tinha dúvidas de que rapidamente dominaria a sabedoria de uma carrinha com parquímetro. No entanto, após alguns turnos, ficou totalmente desiludido. Afinal, a maior parte do dinheiro tinha de ser entregue à Brigada Sênior e o que sobrava mal dava para comprar pão e água mineral. Mas concordamos que 60% das receitas iriam para o condutor. O Antônio continuou a insistir. Por que é que só hei de receber 30? É um roubo puro. Teria reclamado um pouco menos e trabalhado um pouco mais. Talvez ganhasse algum dinheiro, não? Disse o capataz em voz baixa, pensando que não sabia que tinhas acabado de sair da prisão. Estás contente por teres conseguido o emprego? Ou quer-lo de volta? Já não passou tempo suficiente na prisão? Ele ameaçou o Anthony. Como resultado, o pobre rapaz saiu da oficina com um salário miserável e uma autoestima ainda mais baixa. Claro que ele sabia que não seria tratado num lugar assim. Tramavam-no e acabavam com ele. E Anthony nunca mais quis voltar à zona. A sorte sorriu-lhe pela segunda vez, quando conseguiu arranjar emprego como empregado de limpeza num grande supermercado. Nos primeiros meses, tudo corria bem, até que o diretor da loja descobriu acidentalmente que o seu melhor empregado tinha saído recentemente. Desta vez, Anthony escondeu prudentemente um registro criminal e não podia sequer imaginar como é que essa informação poderia vir à tona de repente. Mas, infelizmente, foi imediatamente despedido. O homem nem sequer teve tempo de explicar nada à direção. Antônio alugou um pequeno quarto nos arredores da cidade. O dinheiro que ganhava na loja era suficiente para pagar a senhoria, uma velhota simpática chamada Olivia. E a próxima prestação era para o mês seguinte. O tipo vivia muito pobre, mas conseguiu manter a sua última dignidade e não ficou sem casa. Receio, Olivia, que este seja o meu último mês consigo, disse Anthony com tristeza. E senhoras a pedir dinheiro a uma velha? O que é que tu és, neto? Como é que pode ser assim? Surpreendeu-se sinceramente a velhota. Ela conhecia a história de Antônio e não o condenou. Afinal de contas, ele tinha o direito de defender a sua própria honra contra aquele homem rico. A própria Olivia tinha vivido sozinha durante muito tempo. O seu único filho morrera num terrível acidente, quando ainda não tinha 20 anos. A dona do velho apartamento gostou logo de Anthony. E depois de o conhecer melhor, gostou mesmo dele. Quando soube que o seu inquilino tinha sido novamente despedido, Olivia limitou-se a acenar com a mão. Acalma-te, Anthony, não tens de ir a lado nenhum. Fica aqui. Mais cedo ou mais tarde vais encontrar um bom emprego. Vais ver. Haverá pessoas boas que não olharão para o teu passado. E eu não tenho tanto medo de ti. Podes ver como o nosso bairro é disfuncional, e eu estou enredado nele. A velhota convenceu os rapazes. Anthony agradeceu sinceramente à mulher e prometeu-lhe que, assim que encontrasse um emprego, lhe daria imediatamente todo o dinheiro para o seu tempo de inatividade forçada. Olivia apenas sorriu ao ouvir as promessas fervorosas do jovem. É que ela não o tinha aceite pelo dinheiro. Ele lembrava-lhe muito o seu filho prematuro. Uma noite, quando regressava de outra entrevista de emprego, Antônio viu um cão deitado, imóvel, perto do parque de estacionamento. Quando se aproximou, ouviu o gemido lamentável do pobre animal. Verificou que as patas dianteiras estavam partidas. Alguém não a deve ter visto e atropelou-a. Saíram do seu lugar de estacionamento e nem sequer ajudaram os sacanas. O cão era jovem, quase um cachorrinho, um dachshund mestiço. Olhos pequenos e pretos, sempre a olhar em volta, espondos brancos, e orelhas de veludo. Ouviram isto? Como se viesse de um vento invisível, o cão estava nervoso, sem saber o que esperar do estranho homem, curvando a pata ferida. Anthony decidiu levar o cãozinho para casa com ele. Ele e Olivia, juntos, conseguiram dar um novo nome às queixas sobre a pata do animal. Mas levaram-na ao veterinário no dia seguinte.
Felizmente, verificou-se que não havia danos ósseos. A cadela tinha uma entorse grave e algumas nódoas negras no corpo. Mas isso acabou por ser corrigido com os devidos cuidados e descanso. Olivia ficou muito entusiasmada ao descobrir o seu novo animal de estimação e que tudo ia correr bem. Deu um nome ao cão. Era uma menina, Salsicha. O seu pelo era de uma cor castanho avermelhada espantosa e a sua barriguinha apertada fazia lembrar o famoso rolo de carne. E assim começaram a viver juntos Antônio, Olivia e Salsicha. Passadas algumas semanas, Anthony conseguiu arranjar 2 empregos em part-time ao mesmo tempo, como estivador e guarda nocturno numa fábrica de celulose. Tal como o seu novo conhecido tinha dito, finalmente havia pessoas que não se importavam com o seu passado. Queriam, antes de mais, um trabalhador responsável, o que Anthony era. Um dia, quando regressava do seu turno na fábrica, Anthony assistiu a uma cena terrível no exterior de um elegante carro desportivo cor-de-rosa, num clube nocturno. 3 homens grandes tentavam molestar uma rapariga jovem, mas completamente embriagada. O seu vestido curto e dourado era perigoso, mostrando as suas coxas bronzeadas. E um dos bandidos estava a ofegar estranhamente, tentando agarrar-lhe as pernas com mais força, enquanto os outros 2 já estavam a examinar o conteúdo da mala dela, à procura das chaves do carro. Anthony parou, apercebendo-se de que a boazona rica parecia ser vítima dos assaltantes habituais, que perseguiam as suas vítimas bêbadas dos clubes nocturnos. Mas aqui estava a intenção do terceiro, que apalpava descaradamente a rapariga de quem Anthony não gostava nada. Ei, tu! Sim, sim, tu! O tipo chamou e acenou com a cabeça quando finalmente se distraíram da vítima. Podem deixar a rapariga em paz? Não veem que ela não está com vontade de falar convosco? O outro homem, tentando sem sucesso encontrar as chaves na bolsa da rapariga, inclinou-se perigosamente, olhando para Anthony. Rapaz, é melhor ires embora daqui. Não vês que os adultos estão ocupados com o seu trabalho? É verdade, o segurança e a bêbeda boazona estão encostados à parede. A sério? Tu és a minha mulher e estamos a ter um momento de paixão. Agora, os 3 riram-se a bom som. E a rapariga, obviamente excitada pelos sons altos, ficou inarticulada. Anthony sabia que estava a correr um grande risco, mas deixar uma donzela indefesa e desequilibrada à mercê daqueles poderes. Ele nunca se perdoaria por isso. Não querendo continuar esta conversa sem sentido, Anthony correu rapidamente para o mais poderoso de todos. Ele estava apenas a segurar a rapariga e deu-lhe o seu gancho de direita característico. O rufia gemeu e partiu-se ao meio, mas não largou a sua vítima. O segundo assaltante voou para Anthony e rapidamente lhe deu uma combinação complexa de vários uppercuts e golpes baixos. Anthony, sinceramente, não estava à espera de enfrentar um adversário igualmente forte, por isso ficou um pouco surpreendido. O terceiro aproveitou-se imediatamente do facto. O terceiro, que já tinha estado à espreita, deu a Anthony um golpe forte e certeiro na cabeça. Seguiu-se uma luta feroz. Antônio defendeu-se o melhor que pôde. Sabia que se desistisse agora a rapariga morreria ou pior. Um pugilista experiente, deu aos 3 criminosos todos os murros que o seu treinador preferido lhe tinha ensinado, esquivando-se sorrateiramente de outro murro. Era como se Anthony conseguisse ouvir a voz de John na sua cabeça. Mais baixo, mais baixo, mais baixo. É assim que se faz. Mais afiado, eles não vão esperar. Dá-lhes nas costelas, dá-lhes nas costelas. Finalmente, a polícia e a ambulância chegaram ao local da luta. Foram chamados por um empregado de limpeza que testemunhou o incidente. Os 3 sacanas foram imediatamente amarrados pela equipa SWAT da polícia. Anthony foi levado para a unidade de trauma. Apesar de ser um lutador experiente, sofreu vários ferimentos graves, incluindo algumas costelas partidas e uma concussão. No entanto, o rapaz estava contente. Tinha conseguido salvar uma desconhecida rica, o que significava que a sua vida teria mais um bom dia. Só que o salvador da rapariga rica nunca recebeu o tratamento adequado. Devido à falta de dinheiro de Anthony, ele teve de se contentar apenas com a assistência prioritária com transporte e uma longa lista de medicamentos necessários.
Os rapazes tiveram alta do hospital no dia seguinte. O médico-chefe, com um sorriso de mudança, pediu-lhe pessoalmente para arranjar espaço. Anton, compreende que não o podemos manter aqui mais do que alguns dias. Compreendo, Anthony acenou com a cabeça. Que mais é que ele podia fazer? Posso pelo menos chamar um táxi para ir para casa? A médica-chefe concordou. Sentiu pena do homem que salvara Majorette enquanto ela recuperava da enorme dose de álcool que bebera na noite anterior. Ele, um simples trabalhador, tinha se arriscado para lhe salvar a vida. A mulher pagou o táxi de Antônio e desejou-lhe uma rápida recuperação. Quando regressou a casa e ouviu uma tirada furiosa de Olivia, a quem não tivera tempo de avisar sobre o hospital, Anthony deitou-se durante algum tempo no seu quarto. Precisava de recuperar o juízo e pensar no que tinha acontecido. Alguns dias mais tarde, um grande carro preto de negócios dirigiu-se para a casa de Olivia. Um homem com um fato escuro e caro saiu e fez um sinal ao seu segurança para que esperasse por ele à entrada. Subiu ao apartamento da idosa. Olivia estava a dar de comer a salsicha quando a campainha tocou. À sua frente estava James Brown. Um dos homens de negócios mais influentes da capital, cuja filha, ao que parecia, tinha sido salva por Anthony no outro dia. Pedindo permissão para ver o jovem, James dirigiu-se cautelosamente para o seu quarto. Olivia trouxe chá para o seu convidado e depois saiu silenciosamente. O vapor da salsicha foi levado para um passeio matinal. Depois de agradecer ao rapaz surpreendido por ter salvo a sua filha desobediente, Brown decidiu passar ao objetivo principal da sua visita. Diga-me, Anthony Reuben, é verdade que foi recentemente libertado de um local, não há muito tempo, e já esteve em vários locais da nossa cidade. Estou a falar da empresa de táxis, do armazém e dos supermercados. Sim, acabei de sair há pouco tempo. Ele respondeu honestamente. E como é que descobriu isso? É verdade que tentei trabalhar num táxi como lojista. Mas não roubei nada e não enganei ninguém. Brown sorriu um pouco por entre o seu espesso bigode. Bem, quanto à primeira, tenho bons contactos na polícia. Por isso, sei muitas coisas. Mas a segunda. Bom para ti por não mentires. Preciso de pessoas honestas neste momento. A quem o dizes? O empresário perguntou. Por que é que esteve na prisão? Anthony contou-lhe a sua história simples, após o que o empresário ficou em silêncio durante algum tempo, mas depois disse. Obrigado pelo que fez, não foi assim tão mal. De facto, para ser completamente honesto, eu teria feito a mesma coisa no seu lugar, relatou Brown. O único erro que cometeu foi ter batido naquele idiota de forma demasiado profissional. Devia ter-lhe batido mais suavemente. Assim, talvez ele não tivesse ido para a cadeia. O que é que há para falar sobre o passado? O Antônio respondeu de forma inteligente. Quem me dera saber onde deitar a palha. E isso é verdade, concordou o empresário, e apressou-se a encerrar o assunto, vendo como desagradava a Antônio. Então, depois de falar um pouco sobre a vida, Brown virou-se subitamente para o rapaz com um pedido muito invulgar. Nos primeiros segundos, Anthony até pensou que o empresário estava a brincar. O que se passa é o seguinte, Anthony, vejo que é um bom tipo, não é um ladrão, não é um assassino, não é um violador. Também és um bom lutador. É tudo o que preciso de ti. Ouve, Anthony, o empresário confidenciou-lhe. Ajudem-me com a minha filha. A Elizabeth está completamente fora de controle, não me ouve. Meu Deus, como posso ajudar-vos? O Antônio ficou espantado. Então ela deixou de me ouvir, abutre, continuou Brown. Ela tem a palavra dela, eu tenho 10. Eu digo-lhe para parar com os tacos e para ganhar juízo. Ela é a minha única vida, pai, tenho de tentar tudo nela. Por isso experimentei tudo. O empresário cuspiu com raiva. Eu ouvi isso. Até parecia que a Elizabeth tinha começado a envolver-se em substâncias ilegais. Sabes, isso é a última coisa de que preciso. Preciso de um guarda para ela. E um homem de confiança,
para que eu não tenha de representar ninguém. Não fazes ideia. Ninguém consegue lidar com ela. Então pensei. E talvez tu possas fazê-lo? Compreende que não confio nestes novos guardas e guarda-costas de agências privadas, pois eles vão recolher alguma sujidade de passagem. E depois também terão de pagar por isso. E tu, como homem do povo, serás simples, mas ao mesmo tempo com bom senso. O dinheiro não fará mal, dou-lhe a minha palavra de homem de negócios. Temos de refletir sobre isso, respondeu Anthony ao seu discurso. Não se pode responder a isso de imediato. E eu preciso de me curar. Pense nisso, Brown acenou com a cabeça. Deixo-lhe o meu cartão com o meu número de telefone. Sempre que te lembrares de alguma coisa, liga-me. Antes de se ir embora, o homem virou-se mais uma vez. Compreendem que não consigo acompanhar tudo sozinha. O meu negócio é um estresse constante de um contrato, e a minha filha deu-me uma alegria. Eu ouvi-o, James sorriu de volta para Anthony. Vou pensar na tua oferta. Prometo. O empresário acenou com a cabeça. Despediu-se mais uma vez e saiu. Anthony pensou no assunto e finalmente decidiu que valia a pena tentar dentro de 2 semanas. Quando se sentiu muito melhor, Anthony ligou para o número do cartão de visita de Sinchenko e aceitou ser segurança da sua filha. Obrigado, papá. É um gesto simpático. A Elizabeth ficou histérica quando soube que o seu pai tinha nomeado Anthony como seu novo guarda. O que é que eu te disse? Aquele rapaz vai ser a tua sombra a partir de agora. Onde tu fores, ele vai. E sem uma palavra, foi repreendida por um empresário furioso com a teimosia da filha. Caso te tenhas esquecido, querida filha, o Anthony salvou-te a vida e a honra. Quando caíste do clube ao ponto de nem sequer saberes o que se passava à tua volta. Eu não pedi isso. Elizabeth retorquiu sarcasticamente. Podias ter te safado. E que cavaleiro você é! Dizer que o relacionamento de Anthony e Elizabeth não tinha sido bom desde o início era um eufemismo. A jovem majorette, que mal tinha 20 anos, conseguiu levar o seu novo segurança, num dia, ao ponto de ele só querer largar tudo e ir embora, para voltar a trabalhar como guarda noturno ou estivador. Por vezes, uma rapariga gozava propositadamente com o namorado durante todo o dia, obrigando-o a passear com ela por inúmeros centros comerciais e salões de beleza. Ele via com os seus próprios olhos como ela desperdiçava quantias sem precedentes de dinheiro em alguns vestidos e sapatos, comprando enormes quantidades deles. Antônio só podia sonhar com tanto dinheiro. Mas o guarda era paciente, gradualmente, a sua paciência foi recompensada. Isabel habituou-se ao homem, tornou-se mais branda com ele, especialmente depois de ele a ter tirado de vários encontros difíceis. Um dia, Elizabeth tomou demasiadas substâncias e teve uma verdadeira overdose. Antônio ficou aterrorizado. Conseguiu encontrar uma clínica privada nas proximidades. Depois disso, ela prometeu-lhe que o apunhalaria com as drogas se ele não contasse nada ao pai. Para a surpresa da rapariga, Antônio cumpriu a sua promessa. Elizabeth ficou verdadeiramente tocada por esta devoção e também ela tentou reduzir o mais possível o seu consumo de estimulantes. Passado algum tempo, ela até marcou uma consulta com um farmacêutico. Em segredo do seu pai, claro, para se curar completamente do seu vício. Noutra ocasião, Anthony conseguiu travar um admirador intrusivo da juventude dourada. O perseguidor, ao que parecia, andava a perseguir Elizabeth há meses. Anthony teve uma conversa de homem com o tipo e explicou claramente ao nativo da elite local que a rapariga devia ser deixada em paz. Tal como no caso anterior, Anthony não disse nada ao pai de Elizabeth. Ele não era muito falador e gostava muito de raparigas. Os próprios jovens não se aperceberam do momento em que os seus sentimentos um pelo outro tomaram conta das suas cabeças. Elizabeth de repente percebeu que sua afeição pelo guarda silencioso era muito mais profunda e sensual do que deveria. Anthony apercebeu-se simplesmente de que não conseguia imaginar a sua vida sem a corajosa mas tão indefesa Elizabeth. Durante muito tempo, Isabel e Antônio tiveram de esconder os seus sentimentos de Tiago. A rapariga tinha medo que a reação dele fosse imprevisível.
É que ele é muito rigoroso comigo. Disse ela a Antônio. Ele criou-me sozinho e costumava controlar tudo. A minha mãe morreu de leucemia quando eu era muito nova e cresci. Decidi que, se fosse impetuosa, corajosa, nunca deixasse ninguém dizer uma palavra, apenas me mantivesse firme, então a doença nunca se atreveria a afastar-me do meu pai como fez com a minha mãe. Toda a minha vida tive este medo de também poder ficar doente. Ninguém me vai tirar o James. Anthony prometeu-lhe, abraçando-a suavemente. Basta abandonares de vez todos os teus maus hábitos, e tudo será diferente. Vais ver. E o teu pai vai acalmar-se, vai saber que não tens de o manter sempre debaixo do capuz. Confia em mim. Uma decisão errada pode virar a vida de um homem de pernas para o ar. E se tomas essas decisões todos os dias? E é como andar num campo minado, nunca se sabe quando e onde vai explodir. E Anthony contou a Elizabeth toda a história da sua vida e dos seus erros. Os rapazes de pé quase 3 anos de vida normal. Depois disso, foi como se Isabel tivesse sido substituída. Todos os dias a rapariga aprendia a controlar-se cada vez melhor, a domar gradualmente os seus demônios interiores e a merecer assim o respeito e os elogios do pai e do amante. Mas essa não era a única razão para a súbita mudança de Elizabeth. James começou a prestar atenção ao facto de que, nos últimos 2 meses, a sua filha se sentia desconfortável, vomitava de manhã e parecia ter bebido toda a noite. Embora não houvesse cheiro a álcool. No início, o pai receava que Elizabeth tivesse apanhado leucemia, que tinha tirado a saúde à mãe num curto espaço de tempo. Mas depois teve outro palpite muito mais prosaico. O que é que quer dizer com grávida? Brown enfureceu-se, chamando Elizabeth e Anthony ao tapete. Quando tiveste tempo, também és um bom ganso. O homem de negócios virou-se para o guarda. Sou um velho tolo, fiquei contente. Pensei que a minha filha estava finalmente em boas mãos. E depois, papá, estou grávida do bebê do Anthony. O empresário troçou da sua própria filha. Depois, acalmou-se um pouco e perguntou aos jovens: quando é que estão a planear os vossos casamentos? Não pensem que vou deixar passar tudo. Vou deixar passar assim. Oh, Isabel! És muito astuta. Anthony e Elizabeth exalaram alívio. Ambos sabiam que Brown, apesar de ser um homem rigoroso, severo até, mas seu coração sempre fora grande e bondoso. E, é claro, para sua filha, ele vivia apenas para o bem. Já que ela tinha escolhido um tipo como Anthony para marido, que assim fosse. Especialmente porque ele conseguiu colocar a rapariga no caminho certo. Usando a história de Antônio como exemplo. Elizabeth compreendeu muito bem o valor da vida que temos aqui e agora. E como é perigoso equilibrarmos-nos no limite. 1 mês depois, os jovens casaram-se. Foi um dos casamentos mais brilhantes e memoráveis da capital, com um bolo enorme e uma multidão de convidados. Claro que Olivia também estava lá. Mais tarde, Isabel e Antônio levaram a mulher e o seu cão para sua própria casa, para onde, alguns meses depois, levaram o recém-nascido Pedro. O seu filho comum. James ficou absolutamente encantado com o seu neto. Adora-o e já está a planear mandá-lo para a International School of Economics. O próprio Anthony, graças à proteção do sogro, conseguiu abrir a sua própria agência de segurança na capital, que só aceita pessoas após uma entrevista pessoal. Acima de tudo, o ex-boxeu condenado quer que os seus empregados continuem a ser, acima de tudo, pessoas boas e fiáveis, em quem se pode confiar incondicionalmente. Quanto a Elizabeth, abandonou definitivamente todos os seus maus hábitos e dedica-se agora à educação do filho, bem como à construção de uma paisagem própria e, claro, única volta da sua casa e da de Anthony. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.